Olá, de volta aqui com o canal Martes Leila Vigiai para contar a vida de mais um santo. Esses dias, desde o dia 18, o canal está ocupado com a família de Santa Mônica. E Santa Mônica rezou e rezou e rezou e rezou 5, 10, 20, 30 anos pedindo a conversão de seu filho Agostinho. E a graça veio e veio. O que aconteceu? Seu filho se converteu e até se tornou santo. Hoje eu vou contar um pouco da história do filho de Santa Mônica. Hoje é dia de Santo Agostinho. Seu nome era Aurélio Agostinho. Nasceu em Tagaste, na cidade do norte da África, dominada pelos romanos, na região onde hoje fica a Argélia, em 13 de novembro do ano 354. Filho primogênito, seu pai, chamado Patrício, era pagão e pequeno proprietário de terras. Sua mãe, pelo contrário, era cristã fervorosa, tanto que tornou-se Santa Mônica, celebrada ontem, no dia 27 de agosto, um dia antes da festa de Santo Agostinho. Mônica sempre buscou educar o filho na fé cristã. Agostinho, porém, por causa do exemplo de seu pai, não se importava com a fé. Santa Mônica queria que seu filho se tornasse cristão, mas percebia que Deus ainda não tinha chegado. Aos 11 anos, Agostinho foi enviado para estudar em Madauro, perto de Tagaste. Lá ele estudou literatura latina e algo que o distanciaria da fé cristã, as práticas e crenças do paganismo local romano. Com 17 anos, foi para Cartago estudar retórica. Lá, embora tenha recebido formação cristã de sua mãe, passou a seguir uma doutrina maniqueísta, que enxerga o mundo apenas como bem e mal, e é negada veementemente pelos cristãos. Há relatos que contam que Santa Mônica o expulsou de casa nessa época, mas depois foi atrás dele de novo e continuando sempre com sua oração. Além disso, tornou-se hedonista, ou seja, seguidor da filosofia que tem o prazer como fim absoluto da vida. 2 anos depois passou a viver com uma mulher cartaginense, com a qual teve um filho chamado Adeodato. O relacionamento dos dois durou 13 anos. Durante todo esse tempo, Santa Mônica rezava pela conversão de seu filho. Agostinho tornou-se um professor de retórica reconhecido. Chegou a abrir uma escola em Roma e conseguiu o posto de professor da corte imperial situada em Milão. Decepcionado com as incoerências do maniqueísmo, aproximou-se do ceticismo. Sua mãe mudou-se para Milão e exerceu certa influência sobre seu comportamento. Neste tempo, também decepcionado com o ceticismo, Agostinho aproximou-se do bispo Ambrósio, Santo Ambrósio de Milão. A princípio, queria apenas ouvir a retórica excelente do bispo. Antes de se converter, Agostinho separou-se de sua companheira após 13 anos de relacionamento e ainda envolveu-se com outras mulheres. Depois, porém, foi se convencendo da verdade sobre Jesus Cristo pelas pregações de Santo Ambrósio. Sua mãe, ao mesmo tempo, não cessava de orar por ele. Depois das buscas incessantes pela verdade e de vários casos amorosos, Agostinho finalmente rendeu-se à coerência da mensagem de Jesus Cristo. Encontrou em Jesus o que não encontrara em nenhuma outra filosofia, em nenhum outro mestre. Assim, ele e seu filho Adeodato, então com 15 anos, foram batizados em Milão por Santo Ambrósio, durante uma vigília pascal.
A partir de então, passou a escrever contra o maniqueísmo, o que ele conhecia tão bem. Mas depois disso escreveu obras tão importantes que o tornaram doutor da Igreja. Agostinho dedicava grande atenção a Adeodato, formando-o na fé e nas ciências humanas. De repente, porém, seu filho veio a falecer. Foi um grande choque. Por causa disso, decidiu voltar a Tagaste. No caminho de volta, aconteceu que sua mãe também faleceu. Agostinho mencionava em suas Confissões, um livro que ele escreveu, chamado Confissões, a maravilha e o alimento espiritual que eram os diálogos que ele tinha com sua mãe Santa Mônica sobre a pessoa de Jesus Cristo e a beleza da fé cristã. Esses diálogos foram decisivos para a sua formação e agora, com a morte de sua mãe, muita falta ele sentiu dessas conversas restauradoras. Depois de sepultar sua mãe, continuou decidindo a sua volta para a terra natal. Ele chegou a Tagaste no ano de 288. Lá optou pela vida religiosa. Junto com alguns amigos de fé, deu início a uma comunidade monástica cujas regras eram escritas por ele mesmo. Desde embrião nasceram várias ordens e congregações religiosas masculinas e femininas, todas seguindo as regras e inspiração agostiniana. O bispo de Hipona, recebendo a forte inspiração de Deus, colocara a alma de Agostinho e convidou-o para ir junto nas missões e pregações. O bispo, já idoso e enfraquecido, vendo confirmada a sabedoria de Agostinho, ordenou-o como sacerdote, o que foi aceito com grande alegria pelos fiéis, e depois, em 397, logo após a morte do bispo, o povo, em uma só voz, aclamou Santo Agostinho como bispo de Hipona. Ele ocupou o cargo durante 34 anos, derramando toda sua sabedoria nas pregações, nos livros, na caridade para com os pobres, na espiritualidade profunda. Combateu heresias, tornou-se um dos mais importantes teólogos e filósofos da Igreja, influenciando pensadores até o presente. Foi aclamado doutor da Igreja e um dos padres da Igreja por causa do seu ministério iluminador. Entre os livros de maior destaque em suas obras estão Confissões e Cidade de Deus, livros autobiográficos que se tornaram best-seller ao longo de vários séculos até hoje. Santo Agostinho faleceu feliz pela força da Igreja de Hipona, mas ao mesmo tempo triste por causa da invasão bárbara em Hipona, motivo de grandes perseguições contra fiéis. Sua morte ocorreu em 28 de agosto do ano de 430. Mais tarde, em 725, seus restos mortais foram exumados e transladados para a cidade de Pávia, na Itália, onde são venerados na igreja de São Pedro do Céu de Ouro. A igreja fica perto do local onde ocorreu a sua conversão. Diante de uma história tão rica, vamos fazer uma oração pedindo a Deus que a gente tenha a capacidade de conversão de Santo Agostinho. A história de Santo Agostinho nos mostra que sempre é tempo de conversão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gloriosíssimo Pai, Santo Agostinho, que por divina providência fosse chamado das trevas para a gentilidade, dos caminhos do erro e da culpa, à admirável luz do Evangelho e aos retíssimos caminhos da graça e da justificação, para ser ante os homens vaso de predileção divina e brilhar em dias calamitosos para a Igreja como estrela da manhã entre as trevas da noite. Alcançai-nos do Deus de toda consolação e misericórdia, ao sermos chamados e predestinados, como vós fostes,
a vida da graça e a graça da eterna vida. Entre juntamente convosco, cantaremos as misericórdias do Senhor e gozemos a sorte dos eleitos pelos séculos dos séculos. Amém. Santo Agostinho, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sensação de missão cumprida. Desde o dia 18 estamos rezando e aprendendo com esta família. Que o exemplo desta família sempre traga para a nossa família que é tempo, sempre é tempo de conversão e nunca perder a esperança na oração. Eu espero que você tenha gostado desses dias, eu espero que você tenha gostado da novena, do terço e das histórias da vida desses santos, que a vida deles traga mais vida a nossas vidas. Muito obrigada pela participação aqui. Aproveito também para agradecer os mais de 200 inscritos no canal. Gratidão. E se você gostou do vídeo, se você está gostando do canal, faça sua inscrição, me mande like, compartilhe, me mande para outras pessoas. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Seja louvado. E salve Santo Agostinho.